Boa noite, igreja. Eu sou o Sérgio. Isso é muito legal. Vamos fazer de novo? Eu sou o Sérgio. Tenho a honra de estar aqui com você. Quero apresentar a você, Cláudia Olívia, minha esposa. Maressa, a minha filha solteira mais idosa. A Osana, meu bebê. E o Xará, Sérgio Filho. E também, de forma especial, a alegria que eu tenho de ver aqui Sérgio Lochá comigo e sua esposa. Muito obrigado por ter vindo. Temos realmente um grande desafio, uma grande luta. Eu vim de uma família multirreligiosa. O meu avô era um sheikh do Islã. Meu pai chegou a fundar Centro Espírita. A minha mãe, por ser descendente de católicos, trouxe para nós o catolicismo. E até uma tia nossa lá, que era budista. Todos muito fiéis naquilo que criam e naquilo que professavam. Isso me ensinou a respeitar as pessoas que se dispõe a crer e andar segundo uma orientação de vida. Mas, logo aos 10 anos, eu vi que toda a religiosidade da minha família não foi o bastante para preservar o meu lar. Meus pais se separaram, eu me vi mudando para São Paulo, numa terra, para mim, totalmente estranha. Passei, então, a querer entender tudo aquilo. Comecei a me afastar desses princípios e valores que eu tinha visto na vida desses meus parentes, mas nunca me afastei de Deus definitivamente. Sempre ficou uma chama no meu coração, sabendo que eu precisava de Deus, e eu não sabia por onde, totalmente perdido, até que aos 20 anos de idade, eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo, num palco de teatro, fazendo o papel de um dependente químico, de um usuário de maconha, que estava tentando roubar para conseguir droga, e foi esfaqueado, e morrendo, ele lembrou de algumas palavras, e enquanto o meu personagem estava morrendo ali naquele palco, era um retiro, 500 jovens, quem havia me convidado para estar lá, é o pastor Lamartine Pozella, da Igreja Batista Palavra Viva de São Paulo, alguns conhecem, muitos conhecem, aliás, meu pai na fé, e aquelas palavras que eu tinha recebido, especialmente o foco daquela reunião, que estava lá em João 3,3, importa-vos nascer de novo, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E enquanto eu estava deitado, o meu personagem deitado naquele palco, Nelson, morrendo, lembrando das palavras, Deus começou a falar comigo. E se fosse essa a tua hora, e você tivesse que vir na minha presença, o que seria de você? Você estaria perdido, porque com toda a tua bondade, com toda a tua religiosidade, você não teve ainda a sua vida lavada no sangue do meu filho Jesus. Esse sangue não tem valor para a tua vida, porque ainda você não recebeu. E aquilo foi quebrando o meu coração, porque eu, como a maior parte das pessoas que não matam, não roubam, acham que são bom o bastante. Pessoas que procuram cumprir com o seu trabalho, com o seu papel. E, no entanto, Deus começou a mostrar a maldade do meu coração. Como filho, e mentia para qualquer programa, para qualquer passeio, eu era capaz de enganar minha mãe, mentir, pôr as pessoas do engano, enfim. Ali começou um processo, onde Deus estava mostrando, dá uma olhada quem é você. E Deus começou a me mostrar por dentro, quem Ele via em mim. E aquilo começou a me fazer chorar, profunda e amargamente. Eu passei aquela noite de 23 de fevereiro de 1982, para 24 de fevereiro de 1982, chorando copiosamente a noite toda, porque eu ia lembrando da minha maldade. Eu ia lembrando, tinha apenas 20 anos de idade.
e descobri que é algo que nos falta, é sermos abertos diante de Deus. Então, se eu puder deixar uma palavra já para você, e eu tivesse que descer desse palco, eu diria: abra o teu coração com sinceridade e deixa Deus mostrar quem Ele vê lá dentro, não quem você pensa que é. Isso sempre me escondeu na minha maldade, quem eu pensava que fosse. Eu tinha toda a minha teologia, achava até que tinha lá deve ter um tribunal, certamente Deus vai dar a oportunidade de me defender, né, Sérgio? A gente lida bastante com a ampla defesa, e eu vou arrolar minha mãe como minha testemunha. Minha mãe vivia dizendo: esse meu filho é maravilhoso, oh menino bom, gosto muito, olha, eu sou tão privilegiada. E eu vivia mentindo para minha mãe, por qualquer bobagem. E isso trouxe um peso muito grande. Deus começou a mostrar para mim: olha, assim, a pessoa que dá a vida por você é capaz de pôr a mão no fogo por você. Acho que mais ninguém fazia isso também, mas ela, sim. Então Deus começou a mostrar quem eu era. Sabe, Deus, eu oro agora nesse momento, para que aqui agora, o Teu Espírito Santo haja na vida dessas pessoas que estão aqui presenciais e as que estão vendo pela internet, que o Senhor mostre a elas quem o Senhor vê nos seus corações, não para acusá-las, mas para que elas sejam convencidas do seu pecado, e assim venha arrependimento, conversão e os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra. 2 Coríntios 5, 17. Pessoal da técnica, se puder, aqueles que não trouxeram suas Bíblias. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E isso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a palavra de Deus. Qual de nós não precisamos de uma nova chance? Qual de nós tem condições de comparecer diante de Deus sem ser reprovado? Se você acha que você tem essa condição, porque você é uma boa pessoa, bom pai, sei lá, paga suas contas, sugiro que você faça uma oração sincera, pedindo: Deus, mostra para mim mesmo quem o Senhor vê aqui dentro. Revela para mim mesmo a minha maldade. Ezequiel 36, 31 diz isso, que o Senhor diz que eu vos farei andar e vos farei conhecer a vossa maldade, e sentireis nojo de vós mesmos. Mas isso é algo que Deus faz para mostrar qual a distância, como nós estamos longe de Deus, e que a nossa justiça própria, ela é totalmente contaminada e falha. Somos míopes, não conseguimos enxergar o nosso coração como Deus vê. E o amor de Deus está nisso, conforme Efésios capítulo 2 diz, que ainda estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, para que não fôssemos filhos da ira, mas sim herdeiros com Cristo de toda a eternidade.
Deus que habita na eternidade, Ele também habita com o quebrantado de coração, com quem se humilha diante dEle. 1 Pedro 5, 7 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. O problema é que nós queremos sempre ser exaltados, queremos sempre ser reconhecidos, e isso ao nosso tempo, diante daquilo que a gente faz. Como eu disse, eu vim de uma família multirreligiosa, e não foi religião alguma que pôde me dar uma nova chance de viver. Porque com a separação dos meus pais, vivendo em São Paulo, não demorou para que eu começasse a fumar cigarro, tabaco, e me vi preso a isso. Me tornei um dependente químico. E diante dessa experiência que eu tive aos 20 anos de idade, Deus me libertou na noite de 23 de fevereiro de 1982 da dependência química. Há mais de 5 anos dependentes, fumando e não um gambá. Não conseguia mais largar, aquilo me fazia fraco. Eu olhava para aquilo e falei: isso aqui me domina. Então eu pedi um sinal para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor quer mesmo a minha vida, tira essa dependência. E da noite para o dia, aquilo se foi. Não teve esforço da minha parte, sendo que por várias vezes e vários métodos antes disso, eu tentei deixar de fumar. Eu tentei parar de fumar e não consegui. De lá para cá, acho tão interessante, sabe, que Deus me tirou da dependência química do tabaco e hoje me põe numa luta contra as drogas. No Brasil, em todo lugar onde a gente pode ir. Eu, aos 20 anos, nunca mais pus um cigarro na boca. Então, estou em abstinência há 30 e bastante. Não contei os dias que nem o Nelson. Mas, você sabe, a gente é tão miserável, que por vezes eu ia falar para dependentes, e eu não contava que eu tinha envolvido com o cigarro. Sabe que isso teve uma utilidade, porque eu me vi tão enfraquecido e dependente do cigarro, que isso evitou que eu usasse outras drogas. Eu não me permitia experimentar outras drogas, porque eu falei: se isso aqui já me domina, imagina se eu entro em coisa pior, ou outras coisas mais. Então, de certa forma, isso me guardou, e não me permitiu me envolver com outras experiências. Mas eu tinha complexo de inferioridade de dependência química. Falei: eu estou falando para gente que usa LSD, que usa crack, usa cocaína, vou falar que eu era dependente de nicotina. É muito fraco isso aqui, né? Eles vão rir de mim. Então eu tinha complexo de inferioridade de vício. Eu achava que nem isso servia para ter vício. Os vícios dos outros eram mais potentes que os meus. Até que alguém me disse: você não sabe que para você deixar a dependência química, não interessa que droga, é tudo droga, e te prende. Então, seja nicotina ou cocaína, não interessa. Aí eu fiquei bom, então vou dar meu testemunho, vou falar. Mas isso veio de Deus. E eu quero saber, mesmo que fosse a minha dependência, se fosse de outra droga qualquer, naquela noite de 23 de fevereiro, Deus teria me libertado do que quer que fosse. Não interessa quanto tempo tivesse, o que quer que fosse, porque eu vejo Ele fazendo a mesma coisa hoje, em vidas que creem nele e entregam as suas vidas para Ele. Porque essa palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. E quem diz que é só cigarro, só maconha, crack que causa perda da sobriedade? E a Bíblia diz que a ansiedade causa isso também. Existem pessoas que são tão ansiosas que elas não conseguem depender de Deus, não conseguem confiar em Deus, confiam em si mesmas e fazem tanta besteira porque querem as coisas antecipadamente. Eu não disse isso, que é isso que a gente quer, que nós sejamos exaltados ao nosso tempo, e ao tempo de Deus para todas as coisas. Eu creio tanto no propósito de Deus, que esse dia foi marcado na sua vida, para nesse momento você ouvir essa palavra, que Deus quer falar algo com você. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Quer dizer para você: olha aqui,
se você deixar, hoje eu ponho um fim naquilo que te maltrata, naquilo que te domina, naquilo que te faz sofrer, naquilo que te coloca em perda, em rota de morte. É isso que essa palavra diz. Aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados. Tem alguém atribulado aqui hoje? Está passando por problema? Mas ele diz: mas não somos angustiados. Sabe, eu profetizo sobre a tua vida angustiado, que hoje Deus vai remover essa angústia do teu coração. Ele vai tratar a fonte e a base do seu coração nessa noite. Perplexos, mas não desesperados. Você que está impactado por alguma situação que te afeta, o Senhor estará restaurando sobre a sua vida ainda nessa noite um coração equilibrado e esperançoso nele. Perseguidos, mas não desamparados. Se você não está sofrendo perseguição nos dias de hoje, tem alguma coisa errada na sua vida. Aliás, a minha história tem vindo muito em cima disso. Quando você quer fazer o que é certo, que aliás é uma obrigação tua, vai ter quem venha contra ou não. Não tem, Xará? O tempo inteiro. Sabe, depois dessa transformação que Deus gerou na minha vida, que está fazendo ainda hoje, o que o Nelson declarou dele mesmo aqui, ele é santo, perto do que eu tenho para dizer de mim. Não sou digno de estar aqui nesse lugar agora. O que me cobra é o sangue de Jesus. E quando Deus olha, Ele já não me vê, Ele vê o Filho dEle, de quem nós nos revestimos. Por isso que aqui está dizendo que aquele que está em Cristo. Eu só posso estar aqui porque eu estou em Cristo. E eu sei que há algo para você nessa noite. Sabe, nós, desde aquela experiência com Deus ali, em 87, de lá para cá, eu vejo que aquilo que te destinava à morte, Deus transforma em vida. Eu estava usando droga, cigarro, Deus usou isso, me libertou disso, e a minha experiência de conversão é em cima disso. Então me dá hoje a oportunidade de lidar com outros tipos de usuários dependentes. Eu vim de uma família destroçada, porque experimentei essa situação na minha família. Eu, como filho mais velho, sofri bastante a separação dos meus pais. E Deus me permitiu ter uma família. Falta a Ana ainda. A Ana é casada, ela é pastora. O pastor Daniel está lá em Campo Grande agora, na Palavra Viva, dirigindo o culto. E nós já temos o Ben e a Bia, os nossos netinhos, que agora dia 24 farão 2 anos. Que diferença. Depois disso, Deus alcançou a minha mãe, o meu pai. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E depois disso, dentro do desafio profético que havia sobre minha vida, de levar a palavra onde quer que eu estivesse, porque foi isso que eu falei: Deus, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor resgatar a minha casa, eu vou te servir. E eu tenho tentado fazer isso nesse tempo todo. Consegui o ingresso no Ministério Público, no Mato Grosso do Sul. Fui promotor de justiça da infância e juventude até dezembro agora passado. E agora sou procurador de justiça do meu estado. Mas estou designado para compartilhar, dar continuidade a um programa que nós iniciamos, o ProSEV. E eu estou dizendo isso aqui por 2 motivos. Porque foi essa direção que o pastor Nelson disse: eu quero que você compartilhe sobre esse programa. E porque eu recebi direção de homens de Deus, profeta, dizendo: onde você for, você tem que falar disso, porque isso não é teu. Você só vai ser um moleque de recado, um menino de recado, porque isso é de Deus e Ele quer que isso venha para o Brasil. Trata-se de um programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar. Esse programa, ele visa resgatar responsabilidade. Por quê? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 90, perdeu-se muito disso.
A gurizada que vem nascendo de lá para cá, criança e adolescente, vem sendo formado dentro do princípio da proteção integral do artigo 1º do ECA. Porém, eles não estão, não há honestidade em lidar com essa gurizada. Tira a interferência dos pais na disciplina deles. Não pode olhar feio para o seu filho. Olha, o que é isso? Essa menina está lavando o prato? Ela tem 15 anos, acabou de almoçar. Não, isso é trabalho. Você já ouviu isso? Tem ouvido isso? De sorte que as pessoas foram mal orientadas acerca do estatuto, que é uma excelente lei, mas pensa que é uma lei que protege o errado. Não é essa a impressão que a maior parte tem? Que todo o sistema de proteção está voltado para proteger principalmente o infrator. E não é isso que o estatuto diz. Nós estamos procurando resgatar essa leitura. Uma das coisas realmente que tem faltado, por exemplo, é a responsabilidade. Na escola, quem responde pela sala de aula? Vou perguntar de novo, tá? O professor, tá? Quem responde dentro da sala de aula? Yes. Dentro da escola, quem responde? Essa aí nem dei cola. Muito bem. E dentro da casa, quem responde? Muito bem, palmas para você. Eu quero saber quando é que o guri responde. Porque se ele bate no colega, bate no professor, quebra a escola, faz o que quer, ele diz, dá nada não. Não é assim? Porque tudo que sobra para ele pelos regimentos escolares é uma advertência. Fala advertência. Advertência é dizer o seguinte: isso aqui está errado, se fizer de novo tem consequência. Que consequência? Outra advertência. E outra. Mas lá pela 10ª vez que ele apronta alguma, aí sim ele tem outra advertência. É ou não é? Mas calma. Chega uma hora que a escola não aguenta mais e manda esse menino para a delegacia. Ele só brigou lá de novo. E chega lá na delegacia, depois de 6 meses, vem para a gente lá na promotoria, a gente representa, faz lá uma audiência com o juiz, e no final, quando o juiz se convence de que ele é culpado, aspas, entre essa culpa, quer dizer, está provado que ele aprontou, o juiz diz, eu vou te aplicar uma medida socioeducativa de advertência. Aí ele fica mais feliz ainda. Aí ele acha que realmente tudo que ele pode fazer. Estamos mentindo para eles. Eles só pensam, não dá nada, não dá nada, não dá nada. E, de fato, só mesmo nessas advertências judiciais, ele fica uma certidão de passagem, o nome dele vinculado. Ele tem maus antecedentes. Se está difícil conseguir alguma coisa na vida com o nome limpo, imagina com o nome sujo. Mas nós estamos mentindo para esses meninos. E agora estão querendo reduzir a maioridade penal para botar todo mundo na cadeia. Nós despreparamos essas gerações desde o ECA para cá, sim ou não? Porque não permitiu pai e mãe disciplinar. Aqui essa palavra diz: não retire a vara do menino, porque nem por isso ele morrerá. Aqui diz, tu o fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Ninguém está dizendo espancamento e agressão, mas até o Código Civil diz que o castigo não pode ser imoderado. Ninguém está falando disso. Mas a hora que você entra no meio da relação entre pai e filho e diz, não pode, não pode. Menino, aqui é a escola, se teu pai fizer alguma coisa com você, você denuncia aqui que a gente vai tomar providência. Aí esse menino passa a dominar dentro da casa. Porque quem responde pelo que acontece dentro de casa? Os pais. Só que num conflito, o pai está perdido entre a palavra do menininho lá e dele, é ou não é? Fala que é. Então nós precisamos, antes de tudo, começar a resgatar responsabilidade. Na definição que a gente traz, esse programa visa resgatar a responsabilidade, que significa responder por. Então, pelo menos, dentro da escola, lá diz assim,
que no regimento escolar, isso é o que a gente conseguiu trazer a partir lá do Mato Grosso do Sul, por uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. Vai ser simples assim: reparação de danos. Se o guri vai para a escola, ele tem que aprender a respeitar os colegas. Por quê? A partir de agora, com a conquista que tivemos com esse programa, se ele sujar, vai limpar. Se quebrar, vai consertar. Se ofender, vai se retratar. Põe lá para mim. Até pequenos furtos, coisas que ocorrem em escola, devolve. Na escola, reparação de danos dentro da escola. Isso veio até por conta de uma ação que nós sofremos. Volta um slide. Mais um. Na listinha dos delitos, dos atos infracionais. Não, isso está indo para frente, dá ré. Gasta ré aí. Bom, aqui eu fiz um levantamento das coisas que acontecem dentro da escola. Você vai achar estranho, porque aqui eu acho que não acontece essas coisas para frente. Mais para frente, mais. Aí vai estar chegando. Aí, volta. Isso aqui acontece muito lá no meu estado. E eu desconfio que aqui não. Aluno desacatando o professor. Menino recebe uma prova, a nota dele não gostou. O que é isso aqui, professor? Que nota é essa aqui? Não, você tirou. Quem tirei nada? Amassa a prova aí na cabeça do professor. Aqui não tem isso. Desobediência, agressão verbal, xingar o professor, xingar o colega. No meu estado tem essas coisas. Você não acredita, mas tem. Ameaça entre alunos, entre professor. Isso tudo está acontecendo o quê? Dentro da escola. E isso está no Código Penal. Essas práticas, pode ir para frente agora, gata, aí. No Código Penal está descrito como crime. Isso vai para onde? Na delegacia, lá no ato infracional, está vendo? Fala que sim, está vendo? Está escrito o ato infracional? O ato infracional, pelo artigo 103 do ECA, é o crime praticado por inimputável, pessoa abaixo de 18 anos. Daí vai para a delegacia, para o Ministério Público, para o Judiciário, aí aplica uma medida socioeducativa, que pode até ser advertência, a reparação de danos, liberdade assistida ou até internação. E o nome dele está lá, vinculado como infrator. Qual é a proposta que a gente traz? Ato de indisciplina. A mesma descrição, o mesmo fato, quer dizer, então ele desacatou o professor, ou pichou a parede da escola. Isso é crime ou não é? Se for praticado por adulto. Por adolescente é ato infracional. Mas há um princípio no estatuto que diz que temos que aplicar aquilo que for mais benéfico para o adolescente, para a criança. Aí a gente traz ele aqui para baixo. Ato de indisciplina. No lugar de resolver a coisa na delegacia, resolve na escola. Estou perguntando para você agora como pais, tá bom? Estamos falando do seu filho. Você prefere resolver assuntos de indisciplina do seu filho na escola ou na delegacia? Todo mundo quer. Primeiro que na delegacia, ele vai tomar uma advertência lá no fundo, na maior parte das vezes. Depois de 6 meses ele nem lembra. Aqui embaixo, no ato de indisciplina, com esse programa, dentro de 72 horas, ele está reparando o dano que praticou. E isso com a mãe e o pai junto. Olha lá, vai para a coordenação e aplica pai. Fala, pai. Prática de ação educacional. Fala, prática de ação educacional. Na verdade, o que vinha acontecendo? A grande maioria das famílias transfere para a escola a criação e educação de seus filhos. É só lá isso também, né, em Mato Grosso do Sul, né? Aqui não tem isso. Pois aconteceu uma coisa, eu gosto de contar, vou contar. Na inauguração de uma escola a tempo integral, a diretora toda orgulhosa falou para os pais: vejam, quando você for trabalhar, você traz seu filho de manhã, deixa aqui com a gente, ele estuda de manhã, almoça, estuda à tarde, e no fim do dia, você sai do serviço e leva ele para casa. Sabe o que a mãe perguntou? E o que eu faço com ele à noite?
Sério, Socorro? Vamos fazer um coro aqui? Fala assim comigo. Quem não sabe o que vai fazer com o filho, não faça o filho. Até porque vai dar conta, minha Bíblia diz que vai dar conta, porque filho é herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão, mas a herança é do Senhor. Ele virá e dizer o que é que você fez com a minha herança. E é por isso que a palavra diz que a maldição, quando o coração dos pais não se converte aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Exatamente por quê? Por conta disso. Vai prestar conta. Quer pôr filho no mundo? Põe, mas você vai prestar contas. Alguém que Deus te deu desde o começo, para você colocar segundo o padrão da palavra, porque aqui diz assim: ensina a criança no caminho do Senhor, e quando ela crescer, os seus pés não se desviarão. Esse programa visa resgatar a autoridade dos pais sobre os filhos, a autoridade para quem tem responsabilidade, professor dentro da sala de aula, diretor. É coisa tão simples, é tão óbvia. É óbvio ou não é? Tem um vídeo que explica isso, que foi até uma matéria, me perdoem estar usando, mas você vai ver que, apesar de nós estarmos boicotando, não é? E acho que é saudável, porque o que tem vindo de despejo de lixo, mas Deus usa até as pedras para clamar, até a mula para pregar. Então, foi realizada uma reportagem. Eu vou fazer isso para sintetizar, porque eu preciso ser mais conciso, mas só para você entender como funciona esse programa, e quem sabe orar. Se tiver algum educador aqui, alguém que queira, começa a orar para vir para o Ceará, se é o que você quer. Será que consegue soltar aí, Vavá? O que fazer quando a violência acontece dentro da escola? Pois é, nas últimas semanas a gente teve aí histórias de agressões, de ameaças, de bombas, brigas, né? De gangues também. Exatamente, até tiros dentro da sala de aula. Tudo isso, né, tomou conta aí do nosso noticiário. E diante dessas notícias, um promotor da infância decidiu agir. Criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha. Estas cenas aconteceram numa escola do interior de Minas Gerais, mas este professor, no Rio de Janeiro, já viu coisa pior. Fui impaciente com o aluno, gritei com ele, aí tomei uma banda, né? Fui ao chão. Um dos rapazes ficou incomodado e sentiu-se ofendido e me deu uma cabeçada. E abriu no supercílio, sangrou, eu só fui morto. Professor de educação física, isso aconteceu com morte. Zona Norte do Rio, 29 de março. Depois de uma briga no pátio, a diretora desta escola chama a mãe de um aluno de 12 anos para conversar. O menino agride a diretora, quebra as janelas da escola. E a mãe dele ainda arranca a fiação da secretaria para impedir que a polícia seja chamada. O grau, né, de letalidade, ou o grau de gravidade dessas violências, elas estão se tornando cada vez mais severas. Em Uberaba, um rapaz de 16 anos levou uma facada na porta dessa escola terça-feira passada, ao defender um primo que vinha sendo ameaçado pelos colegas. Em Sobral, no Ceará, este outro adolescente levou um tiro dentro da sala de aula depois de discutir com um aluno. Em Marília, 3 bombas explodiram nesta escola em menos de uma semana. Um menino de 13 anos perdeu um dedo da mão. Esse sistema de escola está falido. Ou se muda, né? Ou a gente não vai ter mais por que educar essas crianças nesse modelo de escolarização. Porque onde você tem violência, não tem aprendizado. Nós tivemos alunos atirando dentro da escola. A gente no recreio dava para sair, para ficar na sala por causa das gangues, que a gente tinha medo de encrencar com a gente. Cenas de violência já foram comuns nesta escola em Campo Grande. Troca de tiros, um aluno foi morto diante dos colegas. Essa foi a gota d'água para que uma grande transformação acontecesse aqui dentro.
não chegava a 10% de participação dos pais. Hoje, nas reuniões chega a 90%, quase 100%. Em abril do ano passado, a Promotoria da Infância e Juventude de Campo Grande embarcou numa parceria que hoje conta com mais de 30 mil pais e 8 mil professores do município. A solução para a crise de autoridade parecia impossível, mas estava bem ali, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não fala só de direitos, ele fala também de deveres e de obrigações. Nós estamos levando à escola a prestação de serviços em troca dos maus atos. No lugar de eu registrar uma ocorrência policial contra esse jovem, que não é um infrator, ele não é um delinquente, ele é um indisciplinado. Por e-mail ou telefone, professores se aconselham com o promotor e os pais autorizam o castigo assinando um termo disciplinar. Eu acho que tem mesmo que ser disciplinado o aluno, ele vai lavar a quadra e eu achei muito bacana a medida que a escola tomou. Todo mundo que eu costumo mandar para o diretor, né, a hora que volta, né, voltam uma maravilha. Tata era aluna problema e mudou depois de cumprir medida disciplinar na cozinha. Eu vim lavar cumbucas, ajudar a servir o lanche, as merendas. Charles também era da turma barra pesada. Tudo viciado em droga, tudo andava armado, tudo fazia aprontar, fazia coisa errada. Teve que cumprir muita medida disciplinar. Limpei lá na frente, troquei a areia do parquinho, lavei os 2 banheiros e varri o pátio. Já nos 3 primeiros meses, nós temos registros de que redução de 60% da violência escolar. Em um ano, pelo menos 3 mil alunos em 50 escolas já entraram na linha. Assinam um termo de compromisso com a Promotoria da Infância e Juventude. Eu mesmo. Ser preso. Assustou, né? Não vou brigar mais não, bicho. A escola onde tudo começou virou referência internacional em gestão educacional. Pela possibilidade Tudo bom, obrigado. que esse projeto traz. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Esse vídeo me custou uns 2 anos de processo, porque o Ministério do Trabalho, aliás, o Ministério Público do Trabalho, achou que isso aí é trabalho escravo, trabalho forçado. Olha o que esse homem está fazendo, obrigando o menininho a limpar. Isso aí é a pior forma de trabalho. Eu falei, não, não é não. Isso, para começar, não é trabalho, né? Isso é serviço. Segundo o Código Civil, põe lá para mim o artigo 1634 do Código Civil, que é a base jurídica para que isso aqui se fizesse. Não é? Quem derruba qualquer coisa, suja, não é assim? Quando você tira alguma coisa do lugar, o mínimo não é pôr de volta? Fala que é, por favor. E isso não está sendo ensinado, ao contrário. Diz que isso expor a vergonha, ao vitupério. Quer dizer, então o trabalho envergonha? Bom, tá certo, o Brasil, né? O Japão usa isso como método de complemento educacional. E talvez a gente possa lembrar, desculpa lembrar, mas parece que teve um tempo aí que teve uma tal de uma Copa aqui no Brasil. Parece que foi uma tragédia que teve aí, mas uma lição ficou. No meio lá do estádio, japonês catando lixo. Estádio, gente. O cara catando copinho e as coisas que ele tinha deixado lá, de saco de lixo. Onde que ele aprendeu isso? Em casa e na escola. Pode ir adiante lá no artigo 1634. E nós precisamos resgatar valores e princípios para educar pelo menos essa gurizada. Pode ir. Vai no artigo 1634, no slide que tem. Eu quero mostrar para você por quê. Para que se algum dia você quiser ensinar teu filho a limpar o que ele suja, ou teu aluno, você tem lá uma lei federal que dá competência aos pais. Fala comigo, Código Civil. É lei federal. Dá competência aos pais quanto aos filhos menores de criar e educar. E é por isso que ninguém pode se meter com o meu filho. Identidade do meu filho, quem trata sou eu. Ninguém vai dizer para ele diferente.
é processo na cabeça de qualquer um que lá fora queira ensinar para o meu filho o que eu não ensinei. Professor tem que ensinar a ler, escrever, fazer conta e pensar. Criar sou eu, educar sou eu. E está aí, competência, pelo artigo 1634, inciso 1º. Inciso 2, tê-los da sua companhia e guarda. Agora é inciso 9, tá? Aqui está desatualizado. Fala comigo, compete aos pais exigir que os filhos prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e condição. Então ele vai na escola, ele pichou uma parede, a diretora falou: vem cá, dona, teu filho sujou. O que a mãe faz? Segundo a minha competência federal do artigo 1634, inciso 9, limpa, guri. Certo? Está escrito exigir ali? Exigir tem escolha, gente. Guri tem escolha. Menina, filho, escolhe, se obedece? Fala que não. Por quê? Está na lei. Exigir. Então, não diga que o estatuto só traz direitos. Ele traz também obrigações, deveres. O artigo 6º do ECA diz isso. E aqui está um deles. Compete aos pais exigir que o filho obedeça, respeite e faça serviços. É essa base jurídica que dá à escola, que dá aos pais, fazer com que os meninos comecem a responder por aquilo que você viu. Então eu falei lá no Ministério do Trabalho, lá, meu irmão, vai ler o código, tá certo? Vai se cuidar primeiro, tá bom? Isso ainda é um dos resíduos que a lei nos traz para fazer com que se cumpra isso. Isso aqui é bíblico, é de Deus e ainda é o que preserva os vínculos dos pais sobre os filhos. Não se intimide, tratando de filho, quem manda é você, lá na sua casa, certo? Eu digo isso para meus colegas, eu falo isso aí, não se mete não, meu irmão, deixa o pai disciplinar o filho dele. Não estou falando machucar, espancar, nem abusar, não é nada disso. Mas não se mete não. Conselheiro tutelar fica querendo pôr o filho contra os pais, promotor querendo fazer isso, tudo querendo com boa vontade, em nome da proteção, juiz. Só que quando um menino se volta contra seu pai, se rebela e vai para a rua, ele vai morrer. O que acontece com o guri? Se tratar o traficante do jeito que ele trata a mãe dele, o que acontece? O que acontece se ele trata lá na boca de fumo do jeito que ele trata o professor na escola? Vai morrer. O Brasil é o 4º país no mundo que mais mata jovens abaixo de 19 anos. Nunca Moloque emulou tanto e matou tanto e sacrificou tanto sangue derramado da nossa gurizada. Nós precisamos nos posicionar. Não tem como lidar com isso. Brasil, 4º país no mundo que mais mata jovem abaixo de 19 anos. Para com isso. Vamos fazer com que pelo menos o que nós temos de legislação funcione. Na verdade, isso vem pela covardia. Muitos pais se intimidam dentro das suas casas. Por quê? Se você tem os princípios da palavra, vem alguém falar: olha, você não pode fazer assim com o seu filho. Você fala aqui, dentro da minha casa mando eu. Cuida da tua. Porque se o meu filho for para a rua e morrer, não é promotor que enterra, não é conselheiro tutelar, nem juiz, não. Quem enterra filho é o pai. E não tem uma coisa pior, talvez nunca vou sentir que nunca tenhamos isso. Mas enterrar os pais já é doloroso. Agora enterrar filho. Quem passou por essa dor tem uma vantagem em anunciar o evangelho, dizer: entrega a tua vida para Deus, entrega a tua vida para Jesus, porque eu sei o que é ter um filho morto. Eu sei o que é enterrar um filho. Eu fui fazer uma besteira uma vez num velório de um amigo meu, querer consolar a mãe do menino lá chorando. Fui lá falar: dona, eu sei o que o senhor está sentindo. A mulher parou de chorar na hora. Falou: você sabe? Quando ela fez a pergunta, eu falei: você já teve filho? Não, eu não tinha, né? Se você não tem filho,
Você já enterrou um filho? Não. Então você não sabe o que eu estou sentindo. E aí chorou mais ainda. Ainda bem que veio, né? Deus teve misericórdia e falou assim, não, eu não sei, tem razão, me perdoa. Mas Deus sabe. Porque Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, inclusive a senhora. Eu estou falando de um Deus que entregou Jesus para que a senhora tenha paz com Ele. E é isso que nós precisamos entender e receber nesse momento. Esse é um momento especial em que algo pode acontecer na sua vida para sempre. Deixa eu fechar só essa questão, porque em nome disso, nós temos andado todo o Brasil, e onde eu tenho oportunidade, eu tenho compartilhado esse programa. No meu estado, faltam poucas cidades para fazer isso. E algo Deus tem nos dado. Respeitar a fé das pessoas. Nós somos um país de fé. Eminentemente de fé. Na Constituição Federal fala no preâmbulo sobre que esta Constituição ela é promulgada sob a proteção de Deus. Agora aqui estou na igreja, aqui é mole, tranquilo. Aqui é para fazer isso mesmo. Mas vai para uma escola, os pais desesperados não sabem o que fazer. E proibindo falar de fé. Agora o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão permitindo que as escolas resgatem ensino religioso. E isso, queridos, é uma falha da igreja, sabe por quê? Porque nós somos omissos, somos covardes, somos muito bons aqui dentro. Glória a Deus, aleluia, oh irmão, lá fora, a pessoa passa do meu lado indo para o inferno, angustiada, perplexa, perseguida. E eu não sou capaz de olhar para ela e falar, o que você tem? Você precisa de alguma coisa? Essa palavra fala sobre reconciliação, porque Deus reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos reconciliou com Ele, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui tem dois tipos de gente, ou quem já foi reconciliado com Deus, ou quem vai ser. Vou falar de novo. Aqui tem dois tipos de gente, ou quem já se reconciliou com Deus, ou vai se reconciliar, e que seja hoje. E uma vez reconciliado, você recebe o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus entra em você, governa a sua vida e te usa para reconciliar as pessoas umas com as outras. Se eu pudesse pôr um subtítulo na Bíblia, na capa, a palavra que eu colocaria é reconciliação. Porque é isso que a palavra trata o tempo todo. Deus se reconciliando com você, para que você também seja um instrumento de reconciliação. Este programa visa fazer isso. Nas escolas, nós procuramos, respeitando a fé de cada pessoa, encerrado o programa. Acabou, gente, acabou, pode ir embora, né? No final, fala assim, agora, todo palestrante deixa uma mensagem motivacional, não deixa? Quando encerra uma palestra, segundo a fé dele, segundo a sua convicção, isso é violação? Não está obrigando ninguém a nada. Você apenas está compartilhando algo que você quer, certo? Não é? Tem um que fala de Martin Luther King, e o outro fala de Gandhi, não é? Fala de Marco Polo. Eu falo de Jesus Cristo, que é o meu motivo de vida. É o meu Senhor, foi quem mudou a minha vida, transformou a minha vida. E quem está fazendo isso geração afora com os meus filhos e netos. Se eu não puder falar de Jesus, eu não tenho de quem falar então. Quer ver o que está acontecendo? Tem um outro aí? Por conta disso, nós tivemos num estádio, recentemente. Por isso que nós temos que tomar cuidado aí com as redes de televisão. Pode passar o segundo vídeo que eu quero já encerrar. E em Dourados, Mato Grosso do Sul, o Ministério Público convocou pais e mães de alunos para um evento polêmico. Quem não comparecesse correria o risco de ser processado e pagar multa. Esta Assembleia repudia interferência na identidade dos filhos. Isso é problema de pai e mãe, sim ou não? Quem diz isso é o Procurador de Justiça Sérgio Harfuch, que é contra a discussão sobre a identidade de gênero nas escolas. Sérgio discursa para essa multidão e também faz pregação religiosa. Eu quero colocar nossas vidas diante de Deus, lá na cruz. Se você crê,
Se não crê, me perdoa, eu respeito vocês. O Ministério Público convocou os pais e responsáveis dos alunos de toda a rede municipal de Dourados. O evento foi tão grande que precisou ser marcado aqui para o estádio da cidade. Milhares de pessoas compareceram, mas muitas não conseguiram nem entrar porque faltou espaço lá dentro. Com medo de sofrer uma punição, essas pessoas aqui fora mesmo assinaram uma lista de presença e só depois foram dispensadas para ir para casa. O objetivo da convocação era tratar de assuntos relacionados à educação de seu filho e a implantação de um programa de prevenção contra a evasão e a violência escolar. A convocação diz que a presença dos pais ou responsáveis é obrigatória. Em caso de falta, eles teriam de apresentar justificativa à direção ou coordenação da escola. Se não, multa de até 20 salários mínimos, cerca de R$18 mil. E ainda o risco de ser processado pelo crime de abandono intelectual. A promotora que assina o documento diz que o comparecimento à palestra era uma obrigação. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que é obrigação dos pais acompanhar a vida escolar do filho. E sendo uma obrigação dos pais, uma obrigação do poder familiar, nós entendemos que é possível sim que haja essa convocação. A palestra aconteceu no dia 25 do mês passado e desde então vem sendo muito criticada. Um ato isolado desse não configura nem em tese, nem de longe, descumprimento a poder familiar. Eu identifico sim, pelo menos em tese, o cometimento de crime de abuso de autoridade. Essa mulher, que é budista e se viu obrigada a ir ao evento, diz que se sentiu constrangida. O jeito que ele abordou, o jeito que ele falou, era como se fosse um culto, né? Eu imaginei que estivesse a comunidade, os pais, a comunidade estivesse sendo convidada a discutir os fatos que estão afligindo a sociedade como um todo. Até teve isso, só que infelizmente fechou de uma maneira que acabou incomodando muita gente. Outro assunto da palestra foi um programa que endurece a disciplina nas escolas, inspirado em uma ideia dele. O programa prevê que diretores de escola apliquem penalidades a alunos que cometerem infrações. Eles podem ser obrigados a fazer serviços como limpar banheiro e varrer a escola como forma de reparação. Sérgio teve essa ideia em 2010, quando era promotor, como você viu aqui no Fantástico. Já nos 3 primeiros meses, nós temos registros de que redução de 60% da violência escolar. Em 2015, o programa virou lei na capital. Esta semana, a Assembleia ia votar um projeto que ampliaria a medida para todo o estado. Mas a votação teve muito bate-boca. E a proposta acabou sendo retirada da pauta. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente é contra o projeto de lei. Não é papel do diretor aplicar esse tipo de correção, esse tipo de pena, de castigo, nos alunos. Na Justiça de Campo Grande há vários processos de pais e até do Ministério Público do Trabalho contra Sérgio Harfuch. Todas as vezes que você se levanta para trazer uma sugestão e começa a trabalhar, ou você vai ter quem coopere e some, ou vão ter os opositores, que nada oferecem, mas querem sabotar as coisas que se apresentam. Eu ponho o filho na escola para aprender a ler, escrever, fazer conta e pensar. Não é para discutir a identidade dele, não. Por conta de uma outra palestra igual realizada em Corumbá, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul entrou com representação contra o procurador. Mas Sérgio diz que suas ideias foram aprovadas pela maioria dos pais que tiveram de comparecer à palestra, que ele chama de assembleia. Essa assembleia decide o quê? Que é a questão de identidade dos filhos, os pais é que tratam. Estamos falando de democracia. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que vai investigar a conduta de Sérgio Harfuch. Diga, meu Deus, eu sou um pecador. As pessoas têm sede de Deus, querido. Você vê a mulher, coitada, não pode o diretor obrigar. Eu não mostrei para você que é a mãe que vai lá e obriga. O fundamento é mãe. Então, eles não compreendem e falam do que não sabem. Durante 1h30 eu falo sobre o programa e no final encerro. Os que permanecem eu convido para orar e abençoar a cidade.
e nunca tive problema nenhum. De qualquer forma, em todas as cidades por onde eu passei, com a presença de promotores e o apoio de colegas, juízes, prefeito, aquelas pessoas levantam a sua mão e dizem: nós entregamos a nossa vida a Jesus, o príncipe da paz. E é por isso que essa palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. Não interessa o que você foi, o que tenha feito. Existem duas coisas de Deus que agem aqui nisso: a graça e a misericórdia. A graça, no hebraico, a palavra rem, é um favor imerecido. Se você se acha bom o bastante, você nunca será bom o bastante para ter vida eterna com Deus e ser reconciliado, porque o pecado faz diferença entre nós e o nosso Deus. Mas a graça de Deus vai acima de qualquer bondade humana para me trazer na presença de Deus. E se a minha vida é um lixo, a minha história não dá nem para contar, eu acho que não tem mais solução, porque eu já fiz tudo que uma pessoa possa fazer de mal. Existe uma coisa chamada misericórdia, que é Deus descer a mais baixa condição humana para me resgatar do monturo, do lixo. Por pior que eu seja, por pior que eu faça, a graça de Deus por cima e a misericórdia me recolhe, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar todo o pecado. E eu quero então encerrar agora compartilhando um texto com você, porque eu tenho visto que o Brasil tem pressa, Deus tem pressa de lidar com essa nação. E você está em algum lugar, tem alguém lá perto de você que precisa ouvir essa palavra. E Deus quer transformar na sua vida, fazer algo real na sua vida. Nós somos muito religiosos, somos muito tendentes à religiosidade. Isso não resolve. Mas sabe que há uma proposta de Deus aqui em Joel, para os últimos dias. Todas as profecias da palavra se cumpriram. Jesus está à porta, está por vir. E Ele virá buscar aqueles que o querem. Ninguém é obrigado, mas os que o querem. Porque aqui Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e o fim que desejais. E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O coração é o ponto. A gente sabe pôr todo o nosso coração em coisas que a gente queira. Deus só quer ver isso. Se você quer mesmo reconciliar com Ele, se você quer mesmo ser amigo de Deus, ser herdeiro de Deus. E esse texto de Joel capítulo 2 dá um conselho. E eu quero orar com você que quer isso com Deus. Ele diz assim: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não interessa qual seja a sua condição, não interessa o que você tenha feito, não interessa o que é que tenha sucedido a você, o que é que você tenha feito. Ele está falando: rasga teu coração. Não adianta você ter atitudes externas de arrependimento. É preciso que isso venha de dentro. Seja o que for, Ele está solícito para te atender, para te alcançar. Certamente você tem alguém que depende de você, da tua orientação, do teu cuidado. Mesmo que você pense que não. Pode ser que você não tenha nem filhos, não tenha esposa, não tenha nenhum lá. Você acha que você está sozinho, mas enquanto você caminha pela rua, existe um sem número de gentes, de pessoas que precisam de uma palavra tua. E eu aprendi uma coisa: qualquer que seja a tua situação,
Deus vai transformar e vai usar a tua dor para que com compaixão você se aproxime de alguém e diga para ela de verdade: eu sei o que você está passando. Alguém que já saiu das drogas, alguém que já dormiu na rua, comeu da lata disputando com o cachorro para não passar fome, sabe chegar em alguém e falar: eu sei o que você está passando. Uma mãe, um pai que perdeu um filho, sabe chegar para outro que também perdeu e dizer: olha, eu sei o que você está passando. Qualquer que seja a tua dor, Deus vai trazer vitória sobre você. Eu declaro isso sobre a tua vida hoje. Por pior que seja a tua história, Deus trará em você uma nova pessoa, porque é isso que esse texto diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E isso provém de Deus para nos reconciliar com Ele e uns com os outros, porque aí Ele me deu o ministério da reconciliação. Se você rasgar o teu coração nessa noite, falar: Deus, eu preciso dessa nova chance. Deus, eu preciso nesse instante que o Senhor limpe o meu coração. Ezequiel 36, 25 diz: o Senhor mesmo diz: eu aspergerei água pura sobre vós. Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração novo de carne, e eu vou pôr dentro dele o meu espírito, e habitarei com você, e farei que você se lembre dos meus estatutos, dos meus juízos, e os observei. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está estendendo a mão para você e está dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha. A tua história não justifica a nossa separação. Deus dizendo para você: a tua história não justifica você ficar longe de mim, porque eu venho até você. A morte na cruz foi pagamento de sangue pela tua vida, o que quer que seja. Essa é a proposta de Deus. E nessa noite você vai ouvir um cântico. Eu quero pedir que você, se possível, feche os teus olhos, para você não se distrair com nada à sua volta. Põe a mão no teu peito, fala: meu Deus. Mais alto, fala: meu Deus, nessa noite eu quero rasgar meu coração. Por isso mostra para mim o que o Senhor vê nele, porque eu quero que isso seja de todo o coração. Porque se eu fizer isso, o Senhor vai me dar um novo coração, limpo e perdoado. Vai me reconciliar com o Senhor. Vai escrever o meu nome no livro da vida, dos herdeiros da eternidade, e vai me dar o ministério da reconciliação. Deus, fala: Deus, mostra agora para mim o que o Senhor enxerga aqui dentro, para que eu me arrependa e me reconcilie com o Senhor.